Olá, pessoal, bem-vindos. O que é, afinal de contas, a inteligência emocional que é tão comentada, né, tão falada? A psicologia descreve a inteligência emocional como a capacidade de reconhecer e avaliar os próprios sentimentos, nossos e dos outros também, e de saber lidar com esses sentimentos, né? O Freud falava na psicanálise que a inteligência emocional é a lógica da mente emocional, que é a lógica da religião, da poesia, da psicose das crianças, do sonho e do mito. É assim que ele descrevia. Isso nos leva a entender por que expressões religiosas e artísticas agradam tanto a gente, as pessoas, porque a maioria das pessoas é dominada pela emoção mesmo, né? Então a gente percebe que artes, filmes, novela, música, teatro, essas coisas tocam mais de forma direta a mente emocional do ser humano, né? Para a gente entender melhor, vamos observar o que os estudiosos do comportamento humano falam e como eles dividem as emoções, que são em grupos básicos, que a gente pode citar aqui alguns exemplos, como por exemplo a tristeza. A tristeza está em sentimentos de sofrimento, de desânimo, de desalento, de autopiedade, de solidão, de desamparo. E quando ela toma uma forma patológica, psicopatológica, gera depressão. A ira, por exemplo, traz sentimentos de revolta, de indignação, de irritabilidade. E no extremo, na psicopatologia, gera violência e ódio, né, que são as formas patológicas. O medo, por exemplo, ansiedade, apreensão, nervosismo, inquietação, e na forma de psicopatologia é a fobia e o pânico, o transtorno do pânico, né? Já o amor, por exemplo, o amor gera sentimentos de amizade, de aceitação, de confiança, de dedicação, de afinidade, de paixão, mas na sua forma mais sublime, né, sublimada, ela gera o amor ágape, que seria a caridade, a compaixão, né? Então a gente percebe que tem um debate científico sobre como classificar as emoções, porque elas podem tanto ser refletir um estado de espírito ou um temperamento da pessoa, né, depender do jeito da pessoa, ou se transformar num distúrbio emocional, como a depressão, o transtorno de ansiedade, de fobia, né, e por aí vai. Acontece que a linha que liga as emoções boas às emoções patológicas, ela pode ser muito tênue, a depender da pessoa. Então a gente pode perceber que a nossa própria atitude em várias situações da vida, elas podem ser dominadas pelas emoções. Quantas vezes a gente mesmo se surpreende com a alternância das nossas emoções, quando a gente pode ser muito racional no momento e de repente, no calor da emoção, a gente pode se desequilibrar. Quantas vezes a gente se desequilibra, não é? E as emoções passam a comandar a nossa atitude. Da mesma forma, a gente percebe que às vezes a gente está muito alegre, tranquilo em um momento, e no momento seguinte um comentário, uma notícia ruim faz o nosso humor cair. Quando a gente se deixa dominar pela falta de fé, pelo medo, né? Então a gente percebe que essa alternância se dá principalmente quando a gente se deixa dominar pelas sombras, pelos defeitos que a gente ainda tem, né? Pela vaidade, pelo egoísmo, pela raiva, pela inveja e por aí vai. Então, exatamente nesses momentos extremos de emoção que muitas pessoas cometem atitudes, ações das quais elas se arrependem amargamente logo em seguida. Quando a mente racional começa, né, a reagir e a pessoa acorda daquilo, e aí que acontecem os crimes passionais, quando diz que a pessoa teve privação dos sentidos, né? Então a gente pode perceber que quando os sentimentos são burilados, por outro lado, são equilibrados, são bem conduzidos, eles se transformam em sentimentos elevados, sublimados. Daí sim acontecem as virtudes. Então, pessoal, onde está a chave para o controle das emoções e dos sentimentos? Aí é que está a questão. É aí que entra o papel da inteligência emocional, né? De como desenvolver esse tipo de inteligência que nada tem a ver com o racional.
O psicólogo norte-americano Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele diz que os grandes mestres espirituais como Jesus e Buda tocaram o coração dos seus discípulos falando na linguagem da emoção, ensinando por parábolas, fábulas e contos. Segundo ele, o Goleman, esses mestres espirituais falavam no vernáculo do coração, ou seja, eles ensinavam como burilar os sentimentos para transformar os vícios em virtudes. Então tá aí a resposta de como desenvolver a inteligência emocional. Ela é simples, ela não é difícil de entender, mas nem sempre ela é aceita. Aliás, ela é muito pouco aceita e vivenciada na realidade, por isso que o mundo tá do jeito que tá ainda, né? O livro do Goleman traz assim contribuições muito boas para a gente analisar aqui, à luz do Espiritismo, porque ele faz uma distinção muito clara sobre inteligência emocional e racional para a gente analisar. Então vamos ver aí no discurso de Jesus. Segundo ele, o autor, Jesus utilizou do vernáculo do coração. Ele falava, portanto, a linguagem da emoção, do sentimento sublimado. Por isso, a gente diz que ele trouxe a lei do amor para nós, não é? Então nós temos aí a chave para o desenvolvimento da inteligência emocional nos ensinamentos de Jesus. Mas existem muitos obstáculos ainda, que vêm aí ao longo do tempo impedindo a humanidade de acessar de forma mais plena esses ensinamentos cristãos para obter uma qualidade de vida melhor, uma saúde emocional mais completa. Então isso acontece porque, por um lado, a gente pode observar que muitas pessoas se dizem cristãs, mas na verdade não aceitam os ensinamentos de Jesus. Pode aceitar da boca para fora, mas não internalizam, não colocam em prática nesses ensinamentos. Por outro lado, a gente vê a mentalidade ainda muito racional de pessoas que se dizem elitizadas, intelectuais, e meio que desdenham, desses ensinamentos, achando que há muito exagero, muita poesia, muita utopia, exatamente no momento, lá na Europa, em que a França liderava a Europa e zombava dos valores espirituais, porque eles eram muito racionais, muito dados à racionalidade, então eles não acreditavam. Então foi nesse momento que veio a terceira revelação, o kardexismo, quando Allan Kardec codifica toda a obra. Então a espiritualidade diz que a terceira revelação é o espiritismo cristão, que veio fazer uma leitura do evangelho através da razão, justamente para derrubar esse preconceito com a doutrina. O evangelho traz a sua base a moral cristã na sua pureza primitiva, mas interpretada à luz da razão, do raciocínio, para realmente derrubar isso, essa incredulidade, a fim de que o aspecto emocional passe agora pelo crivo da razão e possa ser melhor aceito pelas mentes mais racionais. Mas a resistência em seguir os ensinamentos de Jesus e dos grandes mestres da espiritualidade, na realidade, domina ainda grande parte da humanidade, que persiste e insiste em permanecer na infantilidade emocional, essa que é a verdade. Uma hora por justificativa desse excesso de racionalidade mesmo, outras vezes por simples descaso mesmo dos assuntos espirituais, alegando exagero, utopia, como nós falamos, e outras vezes ainda porque muitas pessoas se dizem cristãs, mas sempre estão pegando os ensinamentos e achando que os ensinamentos servem para os outros e não para elas mesmas, É muito comum isso acontecer. Então esse tipo de pensamento tem contribuído para o atraso da evolução emocional e moral da humanidade. Estudiosos do comportamento, como Daniel Goleman mesmo dizem que a evolução emocional da humanidade está apresentando um atraso de 10 mil anos, estando ainda próximo da mentalidade emocional da Era das Cavernas, ou seja, a mentalidade que predomina ainda primitiva. E a gente vem falando aqui no canal, nas nossas reflexões, que grande parte das pessoas, conforme esses estudiosos esclarecem, utilizam mais o cérebro reptiliano, que é esse cérebro arcaico, do ser primitivo ainda, do que o neocórtex, que é a parte mais evoluída do cérebro, mais desenvolvida. Então isso significa o quê? Isso reflete como? Ações e reações sempre mais primitivas, sempre mais agressivas e piores, não é?
apesar da condição que todos nós temos de usar a parte melhor do cérebro mais evoluída. E apesar de tudo isso, nós sabemos que Jesus é considerado o maior psicólogo, o maior terapeuta que a humanidade já conheceu. Mas infelizmente ainda hoje existe muita dificuldade em seguir os ensinamentos de Jesus, né? É claro, independentemente de religião, seja do budismo, do espiritismo ou qualquer religião, existem técnicas aí que podem ser utilizadas para melhorar o desenvolvimento da inteligência emocional, mesmo para pessoas que se dizem ateus, né? Então a pessoa pode desenvolver meditação, né? Um domínio melhor do comportamento, técnicas de respiração, tem muitas técnicas aí, exercícios físicos, desenvolvimento da resiliência e da empatia por outras formas. Claro, isso não é impossível, mas a gente não pode ter a menor dúvida de que a melhor forma de conseguir desenvolver tudo isso, para obter uma inteligência emocional capaz de levar uma qualidade de vida melhor, está nos ensinamentos, né, dos grandes mestres aí, principalmente no nosso caso do Ocidente, de Jesus, que é o melhor terapeuta a nos ensinar como melhor agir e reagir, né? Eu trouxe uma questão aqui do Livro dos Espíritos, a questão 627, porque ela traz uma síntese das finalidades do Espiritismo nessa questão de diferenciação da mente emocional e racional. Então, numa certa altura da resposta dos Espíritos, eles dizem assim: o ensino dos Espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Nós estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei de Deus ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então veja aí, tá muito claro isso, né? A doutrina espírita vem de uma forma maravilhosa colocar o evangelho na linguagem da razão, com explicações racionais, filosóficas, científicas, porque o espiritismo tem a tríade ciência, religião e filosofia. E o espiritismo diz que o que não for provado e comprovado pela ciência, o espiritismo não aceita, ele deve rever. Justamente para derrubar essa incredulidade das mentes racionais. Mas vejamos bem, o espiritismo não deixa de lado o aspecto emocional, tal como Jesus nos ensinou, ou seja, o sentido sublimado, demonstrando que o sentimento e a razão podem e devem seguir lado a lado, caminhar pela mesma via. Então a gente vê que a libertação definitiva de nós seres humanos está aí, na síntese, na união entre o amor e a sabedoria. Esse é o caminho da inteligência emocional. Mas independentemente de religião, né, de ser adepto a uma religião ou de ser ateu, ninguém pode pretextar ignorância ou falta de condições de melhores escolhas, porque todos nós temos o cérebro, a parte do cérebro mais desenvolvida, como nós estamos falando, como Daniel Goleman fala também. Todos nós temos condições e obrigação de agir e reagir melhor, de respeitar as pessoas, não é? Ninguém pode usar como pretexto a falta de condição para isso, a não ser pessoas que tenham doenças mentais, psicoses, né? Que não tenham a condição mental e cerebral para isso. Mas as pessoas normais não podem usar isso de pretexto. E todos temos, então, obrigação, né? De seguir as leis, as normas. Todos nós precisamos conviver porque somos interdependentes, então temos obrigação de respeito mútuo. Mas a gente não pode negar, sem dúvida nenhuma, que aquelas pessoas a quem a crença nos ensinamentos dos grandes mestres já tocam a alma, no nosso caso, de Jesus, a gente não pode negar que possuem mais condições de conseguir unir a razão e a emoção como norte para conduzir a sua existência sobre a Terra de uma forma melhor, encontrando assim muito mais facilidade, né, de conduzir melhor a vida e os relacionamentos. Então, nós temos aí para seguir todo o arcabouço, né, dos ensinamentos de Jesus, né, que nos explica que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, que comanda a nossa vida, que é todo amor e bondade,
e que, por sermos criados à imagem e semelhança dele, temos também todo o potencial de amor e bondade. Então, a gente que se diz cristão, nós temos esses ensinamentos maravilhosos, então nós possuímos a chave do desenvolvimento da inteligência emocional. Nós temos já toda a condição de conduzir nossas emoções de maneira melhor e saudável. Nós temos o dever de pautar a nossa vida nos ensinamentos de Jesus, de humildade, de compreensão, de respeito, de solidariedade, de empatia com o outro, né? De respeito a tudo e todos que Deus criou. Por isso mesmo nós temos também o dever de ter ações e reações sempre melhores. E, portanto, uma inteligência emocional mais desenvolvida, né? Comandando a nossa jornada aqui neste mundo. Nós temos condições para isso, não nos faltam essas condições, bastando acionar a nossa fé em Deus, sermos coerentes, né? Já que a gente se diz cristão, sermos coerentes com os ensinamentos de Jesus e termos uma vontade firme aí para isso. Então, essa mensagem que eu quero deixar hoje para vocês. Então, se vocês gostaram dessa conversa, curtam aí, compartilhem o vídeo e deixem seus comentários, suas perguntas para a gente interagindo da melhor forma, né? Para crescermos cada vez mais. Desejo paz e luz a todos. Até a próxima.